estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália, da disciplina de Geografia para o 8º ano dos anos finais. Na nossa aula de hoje, vamos conhecer um pouco das características do continente africano, mas de um jeito diferente, por meio da leitura de mapas, os mapas temáticos. Fica aí que a nossa aula vai começar. Mas antes, para os professores e professoras que nos acompanham, a habilidade da BNCC, que será trabalhada nessa aula, é de elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e América, tendo como objetivo principal conhecer as características físicas e sociais do continente africano por meio de mapas temáticos. E para você, estudante que aqui nos assiste, registre a sua presença nessa aula através do QR Code que está na sua tela. Em todas as aulas e interações aqui do Dever em Casa na TV, vamos te lembrar disso, ok? Pois a sua participação é muito importante. Vamos conhecer alguns diferentes tipos de mapas na aula de hoje. Os mapas são representações das informações e da realidade ao nosso redor e estão presentes na sociedade há muitos anos, desde as primeiras sociedades do mundo e também das grandes navegações. Mas então, os mapas são todos iguais, certo? Errado! Existem diferentes formas de representar o espaço geográfico, assim como existem múltiplas características e dados para serem representados. Sendo assim, houve a necessidade de separar por tipos os mapas, já que não daria para entender múltiplas informações diferentes em um único mapa, né? E é isso que os cartógrafos, que são as pessoas que elaboram e analisam os mapas, criaram, que são esses temas específicos, e deram origem aos mapas temáticos. Normalmente, os mapas temáticos, eles facilitam o entendimento dos dados que estão presentes no mapa. Eles são acompanhados de legendas com cores e símbolos, que são fundamentais para compreender as informações apresentadas. Há diversos tipos de temas, mas vamos falar hoje de alguns principais. O que eu acredito que você já tenha visto nos livros de geografia ou nos jornais e na TV. São eles os mapas físicos, econômicos, políticos, demográficos, históricos, climáticos, além dos estilizados ou os de anamorfose. Vamos entender melhor como esses mapas são na prática, identificando e visualizando eles aqui na tela. O mapa físico, ele é utilizado para representar o espaço físico e os aspectos naturais de um determinado lugar, com informações sobre os rios, o relevo, a vegetação, a altitude, entre outros elementos. Inclusive, as cores são importantes para identificar e diferenciar os elementos do mapa, como a sua vegetação, rios ou formas de relevo. Nesse mapa físico do continente africano, nós podemos observar essas diferenças presentes. As cores verdes, elas são representadas por áreas com mais vegetação. E as áreas mais amarelas, alaranjadas, elas dão a impressão de mais aridez, né? Isso porque nessa região ao norte do continente está presente uma área de deserto. Você sabe qual é? Vou dar uma dica. É um dos desertos mais conhecidos do mundo, presentes em muitos livros e filmes. Sim, é o deserto do Saara, que está predominantemente nessa região. Já os mapas econômicos são aqueles que representam as atividades produtivas e financeiras de um local. Pode representar também as indústrias e onde se encontra a matéria-prima utilizada na região, além de informar as riquezas presentes em um território, como as jazidas minerais, a produção agropecuária e a agricultura, entre outros. Também pode dar informações socioeconômicas da população, como, por exemplo, a pobreza e a fome,
além de informar sobre o PIB e o IDH, que são indicadores que medem os índices de desenvolvimento da sociedade e da economia, sendo o PIB o Produto Interno Bruto e o IDH o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse mapa aqui da tela, ele é bem completo e traz muitos detalhes. Ele mostra exatamente as principais economias que movimentam o continente africano, que são as extrativistas minerais e vegetais, a agricultura e a pecuária. Percebam que o autor do mapa, ele utilizou diferentes símbolos para falar sobre cada tipo de atividade econômica. Vocês podem perceber muitos símbolos aqui, né? Como, por exemplo, os símbolos de animais, para falar da agropecuária de bovinos, ovinos, caprinos ou suínos, representados pelos animais. Aqui no mapa, nós também conseguimos perceber que nem todas as partes do território possuem símbolos econômicos, apresentando uma área vazia no mapa, né? Ou que parece estar vazia. Essa área, ela apresenta em alguns pontos o símbolo do petróleo e o extrativismo de minerais e vegetais, já que nessa região aqui, ela é mais árida e tem o deserto. Inclusive, o continente ele possui 10% das reservas mundiais de petróleo do mundo. E é interessante observar também que nessa área mais central aqui do continente, onde tem essa parte verde, existe uma grande área de exploração de madeira e produtos como o cacau e a banana. Os mapas políticos são os que representam a divisão e distribuição dos territórios do país e as fronteiras que delimitam esses países e dividem os estados e as cidades. Nós podemos encontrar nesses mapas símbolos e linhas que delimitam as divisões e pontos para indicar as cidades e principalmente as capitais. As cores, elas são importantes nesse tipo de mapa e também diferenciam os territórios. Esse aqui é o mapa político da África e ele diferencia os países por cores e por essas linhas de fronteira. Esse é um dos mapas que nos ajudam a reconhecer os territórios do continente e é um dos mais usados para nossa localização nas aulas de geografia. Esse aqui que você está vendo na tela já é um mapa demográfico. Como já diz o seu nome, ele tem a temática de mostrar o desenvolvimento populacional e demográfico da população. Eles são utilizados para representar dados como o número de habitantes, concentração de pessoas, divisão de populações por diferentes etnias e também a densidade demográfica. Nesse mapa aqui, demográfico da África, é mostrado a densidade demográfica dos territórios no ano de 2002. Reparem que são as cores que diferenciam os dados presentes no mapa, sendo o vermelho mais escuro as áreas com maiores densidades demográficas, como está aqui também presente na legenda. A região da África Ocidental é onde está concentrado a maior parte da população. E a região com menor densidade demográfica são essas áreas aqui, que são mais áridas e estão numa cor mais clara de amarelo e branco. Os mapas históricos, eles já são as representações que mostram os dados e acontecimentos históricos que aconteceram no passado e que alteraram o espaço geográfico. Por exemplo, as expansões ou mudanças nos limites territoriais. Geralmente, eles possuem títulos relacionados ao seu contexto histórico da época. Acredito que provavelmente você já tenha visto esses mapas nas aulas de história também, comparando os dados e as divisões territoriais de diferentes épocas e diferentes contextos históricos. Esse mapa que eu trouxe é um dos primeiros mapas precisos do continente africano e ele mostra as diferentes divisões territoriais desse continente que foram observadas e feitas pelos europeus.
Além disso, nele é representado alguns animais, navios e expedições de europeus pelo mar, e até mesmo monstros marinhos, pois eles acreditavam que naquela época existiam essas criaturas nos oceanos. Já os mapas estilizados e os de anamorfose são bem interessantes de analisar, pois eles são tipos de mapas diferentes dos convencionais que nós vimos até agora. Os mapas estilizados, eles não representam fielmente as proporções e formas do mapa, além de representar de maneira mais gráfica essas informações, sem muitas regras ou legendas. Como podemos ver aqui, nesse mapa da África, que ele foi preenchido e representado pelas bandeiras de cada um dos países. Não há palavras, não há linhas, legendas, apenas desenhos gráficos, preenchendo os países com as suas respectivas bandeiras. Já os mapas de anamorfose, eles também seguem essa ideia de sair do convencional e de não ser fiel às proporções dos territórios. Esses mapas são exatamente o oposto disso, pois a intenção realmente é modificar as formas dos lugares, sendo proporcional às informações e dados que o mapa quer representar. Vem entender melhor aqui na tela. Esse é o mapa do volume de petróleo produzido no mundo no ano de 2016. Lembram quando eu falei que o continente africano é um grande produtor desse mineral? Pois é, aqui nós conseguimos ver isso de maneira mais nítida. Reparem que as dimensões dos países e continentes foram totalmente modificados, principalmente os do continente europeu, africano e bastante dessa área asiática, onde há as maiores deformações. No continente africano se destacam a Argélia, a Nigéria e a Angola, que foram os países com maior produção de petróleo naquele ano. Além das deformações, as cores, elas também nos auxiliam a entender esses dados, pois quanto mais escuro, maior a produção, como aqui na legenda indica. E aí, o que você achou de analisar todas essas informações sobre a África, apenas interpretando os diferentes tipos de mapas? Muito legal, né? Vamos fazer agora uma atividade sobre o tema da nossa aula. Mas antes, mais um aviso para você que ainda não registrou a sua presença através do QR Code que está na sua tela. É só apontar a câmera do celular para ele, preencher os dados corretamente e pronto. A sua participação é muito importante. E vamos para a atividade dessa aula. Vou ler o enunciado. Quais das alternativas abaixo estão corretas sobre os mapas temáticos? Letra A. São mapas que servem como localização espacial. Letra B. São temáticos, pois apresentam diferentes temas de acordo com o tipo de informação do mapa. Letra C. Os mapas temáticos são divididos em políticos, físicos e de anamorfose. Ou letra D. Mapas temáticos apenas são usados na geografia e nos estudos cartográficos. Eu vou dar 15 segundos para você responder a questão. E a resposta correta é a letra B. São temáticos, pois apresentam diferentes temas de acordo com o tipo de informação do mapa. Como vimos, os mapas não são todos iguais e também não são criados para representar apenas um tipo de informação. Há um grande leque de dados e informações para serem transmitidos. E por isso os mapas eles precisam ser divididos em tipos e temas. Na aula de hoje, nós podemos conhecer muitas características físicas, econômicas e populacionais dos territórios africanos, não é?
E o mais legal é que lemos essas informações por meio dos mapas. E ainda por cima, podemos entender as diversas divisões e tipos de mapas temáticos que existem, para nos auxiliar na compreensão de informações, de pesquisas e de estudos. E agora um último lembrete, que é para você preencher a sua participação na aula de hoje, certo? É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. A nossa aula está chegando ao fim. E agora uma atividade muito bacana para você fazer após a aula, na escola, com seus colegas ou em sua casa com seus familiares. Nessa atividade, você vai colocar a mão na massa fazendo desenhos e pinturas. Reproduza um mapa que pode ser de qualquer território e país de sua preferência, que esteja representando dados baseados em algum tipo de mapa que nós citamos na aula de hoje. Pode ser um mapa histórico, um mapa demográfico, físico, de anamorfose, entre outros. Ao reproduzir esse mapa, procure compreender os dados, as cores e o que isso representa para ele. E também crie um título bem criativo, ok? Quero ver vocês fazendo a atividade, viu? Envie para a gente pelas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, que é 27 9966 10 143. E nos siga também nas redes sociais, no Instagram e Facebook, que é o @Dever em Casa na TV. Eu vou dar 30 segundos para você anotar os comandos da atividade e as formas de envio. Encontro já vai terminando por aqui. Foi muito bom estar nesse momento de aprendizado com você. Até nosso próximo encontro com novos conteúdos geográficos. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos!